No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas, diminutivo de praça que é soldado, seja ainda pouco comentada no Brasil, Marcos Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior Professor Paulo Martins, do Distrito Federal e estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. Abre aspas. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra Mundial, de forma que, um pouco velado por parte dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de maneira clara pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França. Fecha aspas, afirma o professor Marcos Firmino Santiago da Silva. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estavam parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio na Força Aérea Brasileira. Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, Turim, Montijo e entre outras. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com os despojos com milhares de cavalos e munição. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos Montes Apeninos, que atravessavam a Itália e nem acostumados a lutar em um local montanhoso. Só na batalha do Monte Castelo houve mais de 400 baixas entre os brasileiros. Além disso, afirmam que isso foi fundamental para esforços de guerra, a seção de bases navais e aéreas no território brasileiro. Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio Grande do Norte, afirma o professor. A capital potiguar serviu como local para abastecimento dos aviões de guerra americanos e bases naval anti-submarinos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a FEB foi desfeita em 1946. Hoje faz 70 anos do início de uma das maiores conquistas da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a tomada de Monte Castelo. A correspondente Ilse Scamparini mostra que até hoje os italianos são gratos aos nossos pracinhas brasileiros. Em Gadio Montano, uma das cidades do Monte Castelo, a prefeita Maria Elisabetta Tanari declarou que a vinda dos expedicionários mudou a história desta região, liberada graças a eles. O meu pai sempre fala do mingau que os soldados brasileiros ofereciam à população. Talvez fosse pela fome, mas parecia a comida mais doce e melhor do mundo. Para o historiador italiano Andrea Giannasi, os documentos da Segunda Guerra contam uma história incrível de garotos brasileiros que chegaram sem preparação e que se comportaram como heróis. Os 25.334 soldados da FEB, de 3 regimentos, chegaram a Nápoles com uniforme de verão, com o conhecimento de táticas e armamentos franceses obsoletos para enfrentar um inverno de 15 graus negativos. O inimigo era o mais forte de todos, o exército alemão, que tinha ocupado a Toscana e a Emília-Romanha na região dos Apeninos e mantinha o controle sobre o Monte Castelo, um ponto estratégico para chegar ao norte da Itália e à França. O objetivo dos aliados era conquistar Bolonha até o Natal.
Para isso, tinham que dominar esta montanha. No dia 24 de novembro de 1944, quase 500 brasileiros subiram o Monte Castelo para atacar uma das principais linhas defensivas dos alemães, a linha gótica. Os brasileiros subiram de frente para o inimigo. Os soldados americanos não conseguiram dar a retaguarda para o ataque e os nossos pracinhas foram metralhados. 70 anos atrás, os soldados brasileiros enfrentaram um dia cinzento e chuvoso como hoje, só que muito mais frio. E aqui, nesta linha, neste declive, fizeram a sua principal trincheira. Os pracinhas atravessavam essa estrada, corriam em direção ao topo da montanha para atacar os alemães. Aqui, os soldados usavam um fuzil de tiro individual e os tenentes eles usavam uma metralhadora semiautomática. Esse terreno aqui, conhecido como Baixada da Morte, era totalmente minado pelos alemães. 4 tentativas de tomar o monte fracassaram. Nesta baixada morreu o maior número de brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Estamos 200 metros abaixo do topo do Monte Castelo, onde ficava o ponto mais forte da defesa alemã. Depois de 3 meses de lutas sangrentas, os brasileiros venceram os alemães e ocuparam a montanha, no dia 21 de fevereiro de 1945. Além da vitória militar, os pracinhas deixaram na Itália uma fama incomparável de humanidade. Os ingleses davam, os americanos davam, os brasileiros não davam, dividiam. Os brasileiros fizeram por isso muita amizade. 465 brasileiros morreram na Segunda Guerra. Eles, ao lado dos outros pracinhas que sobreviveram, ajudaram a tornar a Itália o país livre e democrático que é hoje. Chico, Ana Paula. Pois é, Cecília, um exemplo, né, que os brasileiros deixaram de bravura, de heroísmo e de fraternidade. Página gloriosa das Forças Armadas do Brasil.